Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz em estar aqui hoje para trazer um tema que para a gente é tão importante como sociedade e negócio, que é para falar sobre a evolução da diversidade no mercado de trabalho. Mas antes de iniciar a minha apresentação, quero me apresentar. Meu nome é Luana. Estou muito feliz em poder participar aqui do RH Sync e ainda mais como finalista na categoria Top 5 de profissional de vendas do Top of Mind de RH. Foi a primeira indicação que eu recebi. Quero agradecer todas as pessoas que indicaram o meu nome nessa etapa. E isso já conversa muito sobre toda a minha história. Eu atuo há 20 anos na Companhia de Talentos, a maior consultoria de RH da América Latina. Sou mãe da Maria Eduarda, que tem 5 anos. Eu falo que é possível, sim, conciliar trabalho e maternidade. Aí eu falo que esse pode ser um próximo tema que vocês me convidarem, que eu adoro conversar a respeito. Mas meu principal propósito na companhia é realizar essas conexões entre as empresas, os desafios organizacionais, para desenvolver as suas estratégias que podem ser de seleção, desenvolvimento de pessoas, employer branding, com o objetivo de conectar as pessoas potenciais e desenvolver as suas pessoas que estão hoje na organização em diversas fases da sua carreira ou momentos de vidas, de acordo aos planos estratégicos da empresa, visando sempre impulsionar os negócios. E aqui na companhia, a gente acredita muito em empoderar transformações na carreira. Afinal, estamos vivendo um novo mundo de trabalho e ele exige novos papéis, competências, modelos de apoio. E as pessoas esperam que as organizações tenham respeito por elas e que entendam que o trabalho é uma parte importante, mas uma parte da vida, e que se apoiem, no seu desenvolvimento e abra espaço para o crescimento e aprendizado. E aqui na companhia, a gente cria essas conexões que potencializam educação para a carreira em todos esses momentos de vida. E aí eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês todo o nosso ecossistema, para vocês poderem entender o impacto, que nos últimos 5 anos a gente teve mais de 4,5 milhões de pessoas impactadas nos nossos processos e nossas ações. Então, na Companhia de Talentos, a gente atua em ações de employer branding, atração e seleção, e carreira e desenvolvimento e treinamento de pessoas, de estágio até a alta liderança em toda a América Latina. Temos um consórcio chamado Jornada para o Futuro, que ele é composto por diversas empresas de segmentos diferentes, com o objetivo de trabalharem a sua marca empregadora, mas também por meio de desenvolvimento das pessoas que estão no início da universidade ou recém-formadas, nas principais habilidades comportamentais do trabalho. O Beta é uma HR Tech idealizada pela Companhia de Talentos, que vem com uma plataforma de recrutamento com educação para a carreira e desenvolvimento digital, através de jornadas gamificadas. O Ser Mais, tenho muito orgulho de trazer sobre o Ser Mais também, que é uma ONG especializada em projetos de apoio a jovens com vulnerabilidade social e atua em programas de aprendizagem. E óbvio, quando a gente fala de educação para a carreira, a gente tem que pensar lá no início, para aquela pessoa que está no ensino médio, naquele momento de tomada de decisão em relação à carreira, profissão, que tem tanta pressão, e por isso que temos o Biruta, que é um processo de orientação de carreira com games interativos e que trata muito, com as pessoas o que é a profissão e o que é a carreira. Então, depois que quiserem conversar mais, estou super aqui à disposição. E aí vamos trazer os impactos, Quando a gente pensa no todo o impacto da Companhia de Talentos na América Latina, nos últimos 2 anos, atendemos de mais de 350 empresas de diversos segmentos, portes, negócios e atuações, com um objetivo, que eu acho que a nossa especialidade é realmente entender a sua necessidade, qual que é o seu drive de negócio e como que a gente impulsiona as pessoas para isso. Tivemos mais de 1,5 milhão de pessoas aplicadas nos nossos processos seletivos no ano passado, mais de 10 mil pessoas desenvolvidas. Tenho muito orgulho de trazer nosso NPS de 70% das empresas parceiras e 90% das pessoas contratadas. A gente realiza processos seletivos regionais por países, na América Latina e globais,
escritórios no Brasil e na Argentina, e com projetos em todos os continentes. Já atendemos em mais de 40 países, inclusive no continente asiático. E para já conectar com a nossa conversa aqui, do que eu vou trazer para vocês do estudo, nos últimos 5 anos já contratamos mais de 12.500 pessoas negras nos nossos processos. E o foco aqui que eu quero trazer para vocês é como é transformar a intenção em prática, né? A evolução da diversidade no mercado de trabalho. E por que isso é importante, né? Porque a questão de diversidade é debatido muito em relação à inclusão nas empresas. E a primeira parte eu vou trazer um pouco sobre em relação às pessoas contratadas, alguns dados de mercado, mas é sempre importante a gente olhar a diversidade num panorama que, além do compromisso histórico, da reparação social, mas também com relação a resultado. Sim, quando a gente fala de processos de diversidade, questões desse aumento de pluralidades, né, que também a gente gosta de trazer muito a questão do pensamento plural, a gente está falando sobre resultados, estamos falando sobre negócio. E aí, temos um dado, né, da McKinsey de 2020, que mostra que empresas com mais diversidade de gênero e étnico-cultural têm mais chances de terem resultados financeiros. Então, empresas que têm mais diversidade de gênero têm 25% melhores resultados do que empresas que não possuem. E empresas com étnico-racial têm 36% na melhora dos seus resultados. Então, sim, né? Então, já temos dados, já temos consistência. Então, quando falamos de diversidade, é importante, né, também mostrar para suas empresas, para suas lideranças, que são questões voltadas a resultados e performance do organizacional. E a gente tem uma pesquisa chamada Carreira dos Sonhos, que, para quem não conhece, esse ano estamos na 22ª edição, que surgiu lá atrás com o objetivo de entender qual era a empresa dos sonhos dos jovens, e ao longo dos anos a gente evoluiu para entender a percepção do jovem, da média gestão e também da alta liderança. E tem uma pergunta que a gente traz para entender sobre a questão das experiências que as pessoas consideram que aumentam o senso de pertencimento, que fazem ela sentir parte. E ter a questão de um ambiente de trabalho inclusivo e diverso é algo que a gente consegue mapear de 2019 até 2022, um aumento em relação à representatividade disso. Então, empresas, né, quando é considerado pelo jovem, a gente teve um aumento de 6 pontos percentuais e de média gestão e alta liderança acima de 11 pontos percentuais. Então, aqui é realmente, quanto mais inclusivo o ambiente de trabalho, aumenta também o senso de pertencimento. E sim, evoluímos como negócios, como sociedade, como empresa, mas ainda temos uma jornada, é um caminho. Falo que a gente vive numa jornada e eu espero, quando eu falo da minha filha, quando ela entrar no mercado de trabalho, a gente tenha muito mais maturidade em relação a todos esses temas. Então, quando a gente traz, né, de poder fazer, se a empresa pode fazer mais do que ela está fazendo para ser inclusiva e diversa, sim, né, para todos os públicos, as empresas podem, pelo menos, evoluir nas suas questões e suas estratégias em relação à diversidade, equidade e inclusão. E temos que falar de cotas, políticas públicas, né? Então, completamos em 2020 10 anos da lei de cotas. E é muito bacana observar que quando foi estabelecida a lei em 2001, tínhamos 31% da população de pretos e pardos no ensino superior público e 19% da classe C, D e E. E após 10 anos, atingimos já 52% desta população no nível universitário público. E para desmistificar também, né, teve muitas questões no início da implementação da lei em relação ao desempenho, e estudos mostram que o desempenho de acadêmico, de cotistas, equivale ao mesmo de não cotistas. Então, é muito bacana ver a nossa evolução como sociedade e também nas nossas políticas públicas. Quando eu falo aqui na Companhia de Talentos, a gente impulsiona muito, né, ter de processos diversos, afirmativos. Então, fomos a primeira consultoria a realizar um processo 100% afirmativo, que foi o Programa de Liderança Negra da Bayer, de uma maneira
super profunda, que entendendo a organização, a maturidade que a empresa tinha naquele momento, até mesmo para fazer um programa de liderança, e que hoje, após, né, já estamos na segunda, realizamos a segunda edição e 100% das pessoas que foram contratadas assumiram posição de liderança, então tenho muito orgulho de ter parcerias com empresas como a Bayer, e aqui a gente tem outros projetos que a gente vem fazendo nesse sentido. E quanto mais direcionado o programa também você consegue atrair melhor a população e mostrar, né, para quem que você quer, qual o seu desafio organizacional, qual o momento que você está e o quanto essa pessoa também vai apoiar na evolução dos seus negócios. E aí, trazendo, né, sobre cada um dos pilares, eu vou começar com o pilar de mulheres. Então, sabemos, né, segundo o IBGE, 22% é a diferença de remuneração entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E ainda fico muito feliz em trazer os dados que temos nos nossos processos seletivos. Em 2019, 35% das nossas contratações eram por mulheres. E hoje, em 2022, né, já tivemos 54% de mulheres, que teve um crescimento no número percentual de 54% também. Então, mostra o quanto o mercado de trabalho vem impulsionando também a questão de equidade de gênero. E estou eu aqui, né, como finalista na categoria de vendas, sendo a única mulher, então aqui agarrada à nossa bandeira, que sei que temos um caminho aí, como eu disse, é uma jornada para ser construída, mas é muito bacana olhar o quanto também vem nessa evolução. E quando a gente trata do pilar étnico-racial, quando a gente olha o mercado, em 2022, no segundo semestre de 2022, a taxa de desemprego da população negra estava em 10,9, contra 7,9 da média nacional no mesmo período. E com muito orgulho, eu mostro que em 2019, que foi o ano que começaram a questão de ter os processos mais afirmativos, a gente já teve 26% das nossas contratações de pessoas negras, e em 2022, 44%, aumentando 69% o volume de pessoas, né, com números absolutos de pessoas contratadas nos processos conduzidos. Já no pilar de LGBTQIA+, infelizmente, né, tem um dado que não é bacana de apresentar, mas é importante termos conhecimento, que 33% das empresas existentes no Brasil não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargos de chefia. Mas não acreditamos nisso, e como na nossa história, né, vem num processo de evolução. Em 2020, 8% das nossas contratações representavam por pessoas que se declaravam, né, se declaravam LGBTQIA+, e em 2022 já aumentamos para 17%, um aumento de 112% no número absoluto. E aqui, né, é um ponto que como companhia a gente vem apoiando muito, principalmente, né, em todos os pilares de LGBTQIA+, mas no pilar de trans, né, de pessoas trans e travestis. Não sei se vocês conhecem, a gente tem um projeto chamado Transcarreiras, fizemos a primeira edição ano passado, com o grande objetivo de apoiar pessoas, né, trans e travestis, que tinham um ensino médio, a se desenvolverem, tanto na parte comportamental, também como na parte educacional, com bolsas de estudo. Foi um projeto lindo, né? Tivemos 12 pessoas que foram com algumas empresas parceiras junto aqui com a gente, estão nesse processo de desenvolvimento, já estão na universidade. É super bacana ver a união e a importância desse tipo de programa. E agora vamos para a segunda edição, que cada vez mais a gente quer aumentar esse impacto para realmente evoluir, né, em todos os pilares do LGBTQIA+. E quando tratamos de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, apenas 1% das pessoas que têm o regime formal de trabalho, que é o regime CLT, se declaram como pessoas com deficiência. E aí sim, né, aqui é por mais que existem muitas cotas, né, eu acho que tem muitas questões, eu acho que é um ponto
importante na nossa evolução como sociedade. E aí, falando um pouco do nosso contexto aqui na Companhia de Talentos, em 2019, 0,5% das pessoas contratadas, representadas, né, se declaravam com deficiência, e para 2022 subimos para 2%, então passamos, né, a questão da média global, então tem um aumento em número absoluto de 300%. Aqui também é importante, né, cada vez mais a gente olhar as posições, entender a maturidade organizacional, né, para realmente fazer processos de inclusão e com equidade, né, esse é um ponto que a gente trata muito forte aqui na companhia. E no pilar socioeconômico, temos uma questão da vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho, né? Então 90% dos brasileiros possuem a renda inferior a R$ 3.500 por mês. E quando a gente trata dos processos da Companhia de Talentos, eu tenho muito orgulho de dizer que ano a ano a gente vem evoluindo essa representatividade de pessoas contratadas com até 3 salários, onde em 2021 a gente tinha 56% da população, e em 2022, 59% das nossas pessoas contratadas, né? Então, todo ano a gente vem evoluindo porque é isso, né? Se a gente quer fazer transformação social, transformação em todas as pilares de diversidade, é importante, né, considerar todas as questões que temos no nosso país. E aí, né, quando a gente olha, eu falei muito aqui sobre os pilares, sobre as questões de diversidade, dos pilares de diversidade, mas também temos a questão da diversidade comportamental, que é a pluralidade de pensamento, porque isso é muito importante também para a evolução das organizações, pessoas que tenham modelos diferentes de trabalhar, lógicas diferentes, né, porque quanto mais diverso o time, melhor é o resultado, como a McKinsey traz, né, que eu trouxe para vocês aqui no início da apresentação. E ao longo da história da companhia, sempre teve aquela questão, né, as pessoas das melhores faculdades, as pessoas que tinham conhecimentos técnicos específicos eram as melhores para serem contratadas, e sempre teve um questionamento muito grande. A gente contrata pelo técnico, né, quando a gente olha na seleção, e aí depois nas demissões, a grande maioria acabam sendo desligadas das empresas pelas questões comportamentais. Então, como inverter essa lógica? Então, ao longo dessa jornada, posso dizer que nesses 20 anos de companhia e com a Sofia, né, que também está na categoria final de HR Influencer, ela sempre trouxe, né, muito forte de como a gente transforma o mercado, transforma a mentalidade, né, das organizações. Então, há muitos anos atrás, a gente sempre foi muito contra essa questão de olhar de faculdade de primeira linha, né, a gente acredita muito em potencial. E não é a faculdade que vai dizer se a pessoa é potencial ou não, né? E como que a gente veio evoluindo nesse sentido? Lá atrás, quando não tinham ferramentas, né, que hoje, graças a Deus, a tecnologia está aí, a gente tem que usar a nosso favor, a gente usava muito para entender nas nossas inscrições, as pessoas que faziam trabalho voluntário, participavam de empresa júnior, centro acadêmico, quando a gente pensa nos programas de porta de entrada, que eram pessoas que mostravam que já teriam essas habilidades de comportamento, de trabalho em equipe, de comunicação, mais desenvolvidas, né? Na evolução, desenvolvemos o FIT, que era que a gente entendia profundamente com a empresa, o que era essencial, o que era aquele comportamento-chave, né, na escolha da pessoa ideal para ser contratada na posição. E fazíamos FIT projeto por projeto. E depois, né, temos uma área aqui de insights e metodologia que nos apoia muito, inclusive a apresentação foi elas que me apoiaram aqui para trazer esse conteúdo super rico para vocês. Começou a pesquisar e entender, né, ferramentas internacionais que existiam no mercado, que olhavam o comportamento, e não existiam ferramentas que também, pensando nos projetos de porta de entrada para grande público, que tinham a linguagem mais jovial. E muito depois que a gente aplicou o FIT por alguns anos, e é nosso questionamento de sempre olhar empresa para empresa, começamos a fazer cruzar dados, entender os comportamentos, e no final, grande parte das empresas buscavam alguns comportamentos que são muito similares, né? Quando a gente vê movimento de mercado, a tendência de negócio, e aí foi onde desenvolvemos o Genius, que olha exatamente quais essas habilidades são fundamentais para o mercado de trabalho.
E o Genius Lifestyle, ele considera a teoria do Howard Gardner, né, das inteligências múltiplas, que são as 5 inteligências, e óbvio que a gente acrescentou o 6º fator. E ele usa, né, algoritmos para identificar pessoas candidatas mais aderentes ao perfil esperado para uma vaga, para a liderança da empresa, para realmente fazer o match ideal. E o que é muito bacana, né, nas evoluções de tudo que a gente faz aqui dos nossos processos, como eu disse lá atrás, atendemos mais de 350 empresas, atendemos empresas que são concorrentes diretas dos mesmos segmentos, e o que é muito bacana do Genius, porque eu aprofundo, né, quando eu penso em comportamento e cultura, muitas vezes, né, a gente tem empresas são suas maiores dos seus segmentos, mas as culturas são muito diferentes. Então, a gente consegue, por meio dessa ferramenta, direcionar quem é a pessoa mais aderente àquela cultura, aquele negócio, né, ao longo do processo seletivo. E tenho muito orgulho de trazer que isso faz mais de 5 anos que a gente aplica aqui o Genius Lifestyle, e a nossa assertividade é altíssima, mais de 85%. E aí, quais são esses comportamentos, né? Então, na teoria do Gardner, né, tem a questão do perfil, né, pragmático, que é aquela pessoa que simplifica a matrix, o original, que ele aponta para o norte, respire fundo e vai, o engajado, que é aquela pessoa que gosta de solucionar as causas, né, impossíveis e impossíveis, o resiliente, que faz o problema uma solução, né, que não desiste, e o resiliente foi o fator que a gente acrescentou da teoria, tá? O colaborativo, que são aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudar, e o consistente, que faz e ainda faz direito, né? Então são os principais comportamentos que a gente avalia no Genius. E o que eu queria mostrar para vocês, né? Nosso time de Insights e Metodologia conseguiu reunir dos processos que a gente aplica, dos programas de porta de entrada, quando essa população preenche, qual o perfil que mais aparece? E de cada um deles, né? Porque todos nós temos um pouco de cada um deles, mas quais são os mais evidentes? E aí o que aparece em destaque é o perfil consistente. Isso conversa muito até com o nosso modelo educacional, do certo, errado, né, que ainda você precisa fazer e fazer direito. Então, vem numa questão até da educação de base, como ela é feita e construída para a nossa população. E o original, que é aquela pessoa que vai para o norte, né, que vai inovar, vai oxigenar, vai quebrar as regras e paradigmas, fica em 4,5%. Então, aqui é um ponto de atenção, né, até para o momento de mercado. E a gente fez a mesma análise em relação às empresas, né, que realizam os processos, são nossas empresas parceiras. O perfil mais exigido também é o consistente, depois o pragmático, e o original, né, também fica para trás. E aqui tem uma tela que ficou muito bacana, que o nosso time de Insights montou, que mostra assim a correlação entre o que as pessoas, né, participantes dos processos seletivos têm de destaque em relação aos comportamentos dos Genius e o que as empresas preencheram em relação aos atributos que são mais importantes para suas posições. E quando a empresa preenche, acho bacana trazer uma explicação para vocês, que a gente nunca pede uma pessoa para preencher, né? Porque senão eu vou ter uma visão unilateral. Então, a gente sempre pede para pelo menos 3 a 5 pessoas poderem realizar o preenchimento da ferramenta na versão da empresa, e muitas vezes até por áreas, né? Porque eu sempre faço um paralelo. Estou na área de negócios. Tem algumas habilidades que é muito importante para quem atua na área de negócios. Que para quem atua na área de dev, por exemplo, precisam de outras habilidades mais desenvolvidas. Então, acho que a gente sempre pondera quando vai realizar os processos. Mas um ponto de atenção que eu queria trazer aqui, que aparece, né, tanto nas pessoas participantes quanto nas empresas, o perfil consistente sendo mais almejado, né, e então aí acho que é interessante para o match, mas tem um ponto de atenção que eu gosto de trazer, que é em relação ao pragmático, quando eu vi esse estudo com o nosso time, porque o perfil pragmático é aquela pessoa que segue regras e processos, e 20% das empresas, então seria o segundo comportamento mais desejado nas nossas empresas parceiras, exigiram como esse perfil principal. E aí, isso nos chamou a atenção, né? Porque geralmente quando a gente está na área de pessoas, né? O que geralmente quando a gente pensa nos programas de porta de entrada é um objetivo?
é trazer pessoas que tragam oxigenação, que revigorem, que questionem os processos. Mas será que quando a gente olha, né, o que a gente está olhando, vendo na avaliação, é exatamente isso, né? E acho que volto, né, a minha explicação, a gente pede 3 a 5 pessoas, e eu peço pessoas da área de RH, pessoas da liderança, a pessoa que vai fazer a contratação direta. Então, acho que tem uma mensagem importante aqui para nossa reflexão. Será que o quanto a nossa liderança, que é aquela pessoa que vai tomar a decisão, está alinhada, né, com o desafio do negócio, ou a gente ampliou esse repertório dela para buscar o que é esse perfil, né, mais original, aquela pessoa que vai oxigenar, que vai mudar o modelo do processo, que vai trazer inovação. Então, acho que esse é um ponto importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês refletirem em cada empresa que vocês trabalham. Estou super disposta depois para a gente poder fazer conversas, viu, a respeito. Além disso, no lifestyle, né, a gente sempre fala, né, seria muito bacana imaginar existir uma empresa que é do jeitinho que a gente sonha, né, se a gente pensando na questão da cultura, no estilo do trabalho, e o lifestyle vem muito para mapear isso. Então a gente tem as principais, né, aqui as 5 principais características que a gente classifica aqui no lifestyle, que é o guerreiro da mudança, que é aquela pessoa que tem um perfil mais estratégico, marcado pela capacidade de liderança, o desbravador de mundos, né, aquela pessoa que promove uma revolução no mundo de trabalho, buscando integração e horizontalidade. Então, acho que esse é um ponto aqui importante, né, o mantenedor da ordem, que é aquele perfil buscado, focado, que busca regras em processos bem definidos, o destemível, incansável, que é aquele arquétipo independente, né, que gosta de mentorias no lugar de chefes, é uma pessoa mais autônoma, que busca flexibilidade, e o guardião dos clássicos, né, que é aquele perfil mais tradicionalista, que valoriza o modelo clássico, o trabalho com segurança, organização, o sentimento de pertencimento à organização. E o que é importante aqui? Não existe o perfil que é melhor que o outro, é o perfil que mais adequa à sua cultura. E que cultura é essa da sua empresa? O que vocês buscam que, além da parede, está no dia a dia, né, na relação entre as pessoas? Isso é muito importante e é onde traz mais assertividade também nos processos que a gente conduz. E aí, fazendo a mesma análise, né, então, o perfil do público dos programas, a grande maioria deles possuem o guerreiro da mudança, que é aquela pessoa mais voltada à estratégia, à liderança, à evolução, depois o desbravador de mundos, que vai à revolução, vai naquele modelo mais que não quer uma gestão hierárquica, né, mais horizontal. E quando a gente olha pela ótica das empresas, né, que a gente chama de work style, né, o estilo comportamental da cultura da empresa, o que aparece primeiro é o mantenedor da ordem, que é aquela empresa que quer regras, processos definidos, que tem foco. Depois o guerreiro da mudança, que é o estrategista da liderança. E aí, fazendo a correlação, aqui é um ponto importante, né? Então, o principal característica que aparece aqui quando a gente pensa para as organizações é o mantenedor da ordem. E quando pensa no estilo de cultura, de ambiente de trabalho, que é bem coerente, né, com o perfil dessa população de porta de entrada e o que a área de pessoas traz de briefing. Então, aqui eu falo que eu comprovo aquela minha fala de quanto que a gente também está preparado, desenvolvendo a nossa liderança em relação a esse novo mundo, porque a gente nunca teve 5 gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho, cada uma delas num momento de vida diferente, com vontades diferentes, mas querendo ou não, a questão do upskilling, reskilling, né, que é o aprender, reaprender, é muito importante. E o quanto que a gente está fazendo ações de desenvolvimento para a nossa liderança, para mostrar, né, esse novo momento de mercado, esses novos desafios que temos, esse novo modelo de negócio, né, para conseguir performance. Então, acho que é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, né? E como que a gente evolui nas nossas organizações com relação às nossas estratégias de pessoas, considerando os pilares de diversidade e pluralidade de pensamentos. Porque sim, né, isso é fato. Quanto mais diversas nossas pessoas, mais performance a gente traz para os nossos negócios. Então, espero que a reflexão sirva para vocês. Quero agradecer demais essa oportunidade. Quem quiser marcar uma conversa comigo, aqui estão meus contatos, no QR Code tem todos os meus dados. Mais uma vez, quero agradecer imensamente pela oportunidade de realizar essa conversa, trazer esse conteúdo, e espero que tenha apoiado muito vocês.
Obrigada.